Oi pessoal, tudo certo? Hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente desenvolveu aqui no Intercode o algoritmo por trás do plugin de geração de layout de casas modulares, aquele que a gente mostrou o processo de desenvolvimento da interface anteriormente em outro vídeo. O primeiro passo foi dado em conjunto com o time de arquitetura do nosso cliente. Era importante a gente caracterizar todos os módulos que seriam usados pela ferramenta. Nessa etapa, a gente definiu a utilização de cada um, se é um quarto, uma suíte, uma área social, por exemplo, e também foi importante formalizar as dimensões e o layout de cada módulo, mapeando aí todas as posições possíveis de janelas, de portas, vãos e acessos internos, assim como a quantidade mínima desses itens para cada um. Somente depois disso foi possível desenvolver toda a estrutura de dados do plugin. Para o algoritmo que a gente imaginou, os elementos internos de um módulo não eram importantes, bastava a gente saber a utilização dele e toda a configuração de contorno. Essa configuração foi criada mantendo aí uma hierarquia. No nível mais baixo dela, a gente criou segments, que são trechos ou segmentos do contorno de um módulo. Eles podem ser um trecho de parede, uma porta, uma janela, um vão aberto e assim por diante. Acima dos segments ficam as boundaries, ou os limites, que correspondem a uma lateral inteira de um módulo. Ou seja, uma boundary ela vai conter diversos segments que ocasionalmente podem variar de posição e de tamanho, desde que eles mantenham o tamanho original da boundary e respeitem aquelas regras ditadas pela arquitetura. E aí no nível superior ficam os bundles, que é como a gente chamou os módulos. Eles são compostos basicamente aí pelas 4 boundaries, que são os seus 4 lados, e pela sua característica de utilização, que a gente definiu lá no começo. Mas eles têm um porém. Cada bundle pode ter inúmeras configurações diferentes, seja espelhando, rotacionando todo o módulo ou alterando aquelas configurações de segment. Como a gente conseguiu simplificar bastante a estrutura de dados nesses elementos mais fundamentais, nosso plugin consegue gerar todas as configurações possíveis de cada módulo de forma muito rápida e deixa elas armazenadas em um banco de dados. Com esse banco bem construído, então sobra o algoritmo de geração de layouts. O primeiro passo é inserir o módulo inicial, que é onde fica o acesso externo da casa. Com ele posicionado, todos os acessos internos, que são aí os pontos de conexão com os outros módulos, são mapeados e adicionados em uma lista permanente. A partir daí, então, começa um processo iterativo e os passos são mais ou menos o seguinte. Primeiro, a gente pega a lista de módulos selecionada pelo usuário lá na interface e a gente escolhe, de forma aleatória, o próximo que vai ser inserido. Nessa etapa é importante a gente respeitar algumas regras de conexão que foram construídas junto com a arquitetura. E alguns tipos de módulo não podem se conectar entre si, como uma suíte e uma garagem, por exemplo. Isso vai trazer mais coesão para os resultados. Depois que a gente selecionou o módulo, a gente tem que acessar aquela nossa base de dados e selecionar, também de forma aleatória, uma das configurações disponíveis, aquelas de espelhamento e rotação. E depois que a gente escolhe essa configuração, a gente vai para a nossa lista permanente ali de acessos internos e escolhe, mais uma vez de forma aleatória, um dos acessos externos para fazer a conexão. Essa aleatoriedade que a gente coloca é para trazer bastante variabilidade para soluções, que foi uma solicitação do nosso cliente. Então, com o módulo, a configuração e o ponto de conexão bem definidos, a gente posiciona ele no layout e passa para a etapa de validações. Primeiro, a gente valida a posição do módulo em relação ao terreno, para ver se ele não ultrapassa nenhum dos limites. Em seguida, a gente verifica o módulo em relação ao layout como um todo, para saber se ele não está bloqueando uma janela ou um acesso interno que acabe desrespeitando aquelas quantidades mínimas que a gente determinou com a arquitetura. Caso as duas validações estejam ok, o algoritmo vai atualizar a lista permanente de acessos internos, vai remover os que já foram utilizados e aqueles que estão bloqueados pelo novo módulo e vai adicionar os acessos do novo módulo inserido. Esse processo então se repete até que todos os módulos da lista do usuário sejam adicionados no layout. E aí, para finalizar, a gente cria uma espécie de assinatura para o layout para garantir que não existam resultados repetidos. E é assim que o nosso protótipo consegue gerar inúmeras configurações de casas, respeitando aí algumas premissas básicas de arquitetura e trazendo muita variabilidade de soluções para o nosso cliente.